Fala monstro, fala monstra! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. E nesse Monster Hack, eu vou ensinar você a criar um carrossel do zero no Photoshop. E não é só no Photoshop, meu amigo, minha amiga monstra. É no Photoshop Beta. Isso mesmo. Photoshop, se você não sabe, a última novidade, eu acho, da Adobe foi que ele lançou, né? A Adobe lançou o Photoshop Beta. E o Photoshop Beta nada mais é do que um programa onde as pessoas, os designers, as pessoas que usam o Photoshop podem usar, testar as novas funcionalidades que estão sendo criadas pela Adobe, certo? E no caso, se você assina Creative Cloud, você tem acesso a esses programas beta. Não tem só o Photoshop, né? Tem vários programas lá, mas por hora eu vou mostrar aqui o Photoshop Beta, né? Tem algumas funcionalidades muito interessantes que basicamente está, na verdade, não é que vai revolucionar, mas está revolucionando o design. E você vai ver, né? Se você não conhece, você vai curtir muito isso. Nesse carrossel em si, eu não vou usar muito dessa ferramenta do Photoshop Beta. Eu vou dar uma pincelada, né? Como se fosse um empurrão para você conhecer essa ferramenta, né? E começar a usar. Demorou? Então, sem mais enrolação, se você não é inscrito no canal, já deixa seu like, já compartilha, já, sei lá, faz de tudo aí, já... Não sei, agora esqueci o que você tem que fazer. Mas você sabe, né? Que tudo aquilo que é clichê do YouTube, porque o YouTube vai entender que esse canal é relevante, demorou? Ativa as notificações, marca um amigo, comenta aí. Se inscreve, acho que eu já falei, né? Enfim, bora, sem enrolação, bora criar aqui a primeira sacada. Você vai ver que esse tutorial aqui, esse Monster Hack tá recheado de coisas para você implementar nas suas criações. Primeira coisa que eu já vou ensinar aqui para você é um hackzinho para quando você for criar carrossel, principalmente, que na interface do Photoshop você pode fazer uma conta que você vai ter exatamente a dimensão que você precisa para o carrossel. Vou explicar. Por exemplo, nesse carrossel aqui, ele vai ter 7 lâminas, né? 7 cards, 7, sei lá, slides, sei lá. 7, sei lá como você quer falar, né? Então, eu sei que, por exemplo, uma arte padrão é 1080 por 1350, certo? Se ele vai ter 7, a única coisa que eu preciso fazer é apertar a estrelinha, né? Aqui, vezes 7, que esse é o sinal de multiplicação nesses programas, né? Vezes 7. E clico em qualquer lugar e a mágica vai acontecer. Então eu já sei que aqui a medida que eu preciso para um carrossel de 7 cards é 7.560 por 1.350. E não posso esquecer de deixar aqui na orientação, né, como formato horizontal. Demorou? E o resto é o resto, né? 72 de resolução, pode ser 150, eu vou deixar 72 nesse caso aqui. E eu vou dar um create aqui. Show de bola, abrir meu arquivo e agora... Logo no começo desse Monster Hack você vai aprender mais uma sacada top para criar carrosséis. É o seguinte, eu vou vir aqui no menu View, eu vou vir aqui em Guides, eu vou clicar aqui em New Guide Layout. O que ele vai fazer para mim? Ele vai criar linhas guias e vai dividir certinho os cards do meu carrossel. Isso aqui é fantástico na produção, né? E nesse caso aqui eu já tinha colocado, mas depende do que você vai criar, pode ser 10, você pode criar até um carrossel de 2, ele vai dividir certinho para você. Só que aí você tem que abrir, né, o documento, fazer exatamente o que eu ensinei você, para ele pegar a dimensão certinha, né, aquela multiplicação certinha para ele poder fazer essa divisão aqui. No nosso caso vai ser 7. Demorou? Eu vou dar um OK aqui, eu vou apertar C, eu vou clicar, na verdade, aqui nesse símbolo aqui e vou vir em Slice Tool. E aí, outro macete aí para você anotar, eu vou clicar em Slice from Guides. E na hora de salvar, isso aqui vai facilitar muito o seu processo de salvar carrossel. Você vai simplesmente salvar e você não vai precisar salvar um por um, né? Ele já vai cortar, ele já cortou na verdade, né? E ele vai salvar automaticamente numa pasta que você selecionar. Mas isso a gente vai ver depois. Demorou? Por hora, eu vou salvar o meu arquivo aqui pra gente começar de vez o nosso Monster Hack, ó. Você viu que nem começou, você já aprendeu uma parada top aí, né? Então, demorou. Vamos salvar aqui.
Então beleza, salvei aqui meu arquivo. E a primeira coisa que eu vou fazer nesse carrossel é criar meio que a base dele. Essa base eu crio com base literalmente com base, né, na copy que o cliente enviou. Então tem os textos para cada slide. Isso aqui é um projeto de um portfólio, né? Então eu meio que dei uma alterada para o Monster Hack, mas é basicamente essa copy que eu recebi. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar a base e depois eu vou colocar o texto. Não tem regra, você pode começar colocando texto, pode fazer da sua forma, mas eu achei que fica mais didático se eu ensinar dessa forma para você. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar, você já vê aqui que eu já tenho o verde da minha paleta, né? Eu vou até salvar aqui, vou dar um Ctrl C, criar uma nova layer e vou pintar de verde. Vou deixar desativado por enquanto. Aliás, eu não vou nem deixar desativado, eu vou deixar isso aqui como o fundo verde mesmo do carrossel e você vai entender por quê. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui no retângulo e vou criar um retângulo branco não, cinza na verdade, né? Depois eu vou mudar essa tonalidade, que eu vou deixar exatamente a tonalidade da imagem do tênis, você vai entender. Então, eu vou criar aqui, ó, clico e arrasto, né? Mais ou menos aqui, pegando as duas primeiras cards do carrossel. Cliquei, soltei. Vou tirar o stroke aqui em cima. Vou apertar Ctrl T e segurar Ctrl Shift, né? E jogar para o lado para ele dar uma inclinadinha. Como é um carrossel sobre tênis, de movimento, de corrida, fica interessante se a gente deixar assim. Agora é o seguinte, eu vou duplicar o que eu fiz, né? Para duplicar eu seguro Alt e aperto Shift e arrasto, né, para o lado que eu quero duplicar. Vou aumentar um pouquinho isso aqui e vou pintar ele segurando o Shift, jogando para o lado eu consigo aumentar de maneira sem ser, como eu posso dizer? Esqueci a palavra, você entendeu, né? Aumentei para os lados. Eu vou dar 2 cliques aqui. Uniforme, lembrei a palavra, é uniforme. Vou dar 2 cliques, vou mudar a cor, né, para preto, um cinza mais ou menos escuro. E é o seguinte, eu vou jogar para baixo. E vou fazer ele pegar basicamente os dois próximos cards, né? Mais ou menos assim, ó. Aqui não tem certo e errado, né? Uma dica que eu dou pra você é deixar a divisão do seu carrossel bem rente a slide, né? Ao slide não, ao slice, né? A linha guia que tá dividindo, que tá cortando o seu carrossel. Porque aí vai dar aquela sensação de que tá realmente rodando, né? Daquela sensação de carrossel mesmo, né? Que tá mais fluido a experiência do seu cliente, de quem estiver vendo o carrossel. Enfim, feita essa ressalva aqui, a próxima estrutura que eu vou criar, o próximo retângulo, vai ser branco também, então eu vou pegar aqui e vou duplicar, ó. Seguro Alt, opa, tá duplicando errado, selecionar o branco aqui, seguro Alt, caramba, tá bugando essa lasqueira aqui. Seguro Alt, vamos lá, aí, sei lá que bugou. Você entendeu, né? Segura Alt, joga pro lado, segura Shift, para ele retinho, e vou jogar atrás de tudo. E agora você consegue entender com mais facilidade porque que eu deixei verde o fundo, né? Porque o último slide vai ser verde. Então, eu deixei tudo em cima dele, né? E já fica certinho. Agora sim que eu vou ensinar, basicamente a única coisa que eu vou ensinar, vou dar uma pincelada para você dessa nova função do Photoshop Beta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a visualização de tudo, só para você entender como que é isso. Vou tirar a visualização de todas as minhas layers. Eu vou criar uma nova layer aqui. Vou pintar de preto. Não muda muita coisa. Não importa a cor. O que eu vou fazer? Ó? Você vê que tem uma barra aqui para mim. Select Subject, Remove Background e umas outras opções aqui. Se para você não tiver essa opção, você vai ter que vir Window e selecionar aqui Contextual Taskbar. Você vem aqui e ativa ela, né? Lembrando que você tem que estar no Photoshop Beta, né? No Photoshop original, atual, ele não tem essa opção. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar, apertar Ctrl nessa layer. Eu vou clicar nesse botão aqui, Generate Fill. Você vê que quando eu seleciono, faço uma seleção, ó, ele aparece para mim Generate Fill. Eu defino onde que eu quero gerar
no caso, o meu background, né? Então eu vou selecionar minha layer aqui e vou apertar Generate Fill. E aqui, quando a gente coloca Generate Fill, a gente clica, ele quer que a gente escreva o que a gente quer gerar, né? Então, descreva o que você gostaria de gerar ou sinta-se livre, sei lá o que, né? Entendeu? Então, eu vou escrever aqui. No meu caso, eu vou querer colocar um background, um fundo, grunge, né? Grunge é um estilo mais street, uma coisa mais despojada, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Grunge background, que no caso é fundo grunge, né? Se você não entender muito de inglês, você vai no Google Tradutor e copia e cola para lá. Aí eu vou colocar aqui, Generate. Vai demorar um pouco, então eu vou pausar e eu já volto o vídeo. Voltei aqui. Ele realmente demora um pouquinho para processar, porque ele tá... É uma nova tecnologia, vamos dizer assim, né? Fica um pouco pesadinho para gerar essas coisas, principalmente se for muito grande. Mas, ó, ainda o resultado que ele gera não é tão legal assim, né? Esse primeiro, por exemplo, eu não gostei. E aí você pode clicar na setinha para ver a próxima variação, né? Esse aqui ficou um pouco mais legal. Vou pegar o segundo, que também isso aqui é só para dar uma textura, né? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, converter para Smart Object. E agora sim eu vou deixar ele acima de tudo, né? Tirar a visualização agora e voltar com a visualização das outras camadas. O que eu vou fazer aqui, ó? Deletar essa preta aqui essa camada preta que eu fiz. E demorou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu background e eu vou fazer uma máscara nessa outra camada preta aqui que eu fiz, né? Então, eu vou jogar ela em cima da camada. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar, deixar ele em preto e branco, né? Adjustments, Image Adjustments, Black White. Aí eu vou reduzir a opacidade, bastante na verdade, né? Eu vou apertar. Isso pode ser feito de duas formas. Eu posso tanto criar um Clipping Mask, né? Que daí ele vai aplicar somente nessa layer. Ou eu posso fazer com máscara também. Por hora, eu vou deixar Clipping Mask, né? Dá basicamente o mesmo resultado, só questão de organização, na verdade. Então, eu vou deixar essa layer aqui um pouquinho mais escura, só para dar um efeito mais interessante aqui. Show de bola! E agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a abrir as imagens dos tênis aqui. A primeira imagem que eu abri foi a imagem desse tênis aqui, ó. Eu vou primeiramente clicar uma vez na verdade no cadeadinho, vou converter para Smart Object, vou dar um Ctrl C e jogar ele aqui no nosso arquivo, né? Em cima dessa camada branca. Para ficar certinho, vou aumentar ele um pouco para ficar mais ou menos aqui, ó. Aí eu coloco ele bem na divisão do slice para gerar essa sensação de carrossel mesmo, né? De fluidez. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo branco, só para ter certeza que tá o mesmo branco dessa minha camada aqui. Tá vendo que tem uma diferença aqui, ó? Então eu consigo apertar I, selecionar esse cinzinha clarinho. Vou clicar aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. E daí fica igualzinho. Eu vou colocar, por enquanto, só nesse aqui. Então é o seguinte. Agora eu vou abrir a nossa outra imagem aqui. Nosso outro tênis, eu peguei uma imagem já em PNG, converti o Smart Object, vou dar um Ctrl C, clicar em cima aqui do fundo, que a gente criou com a inteligência artificial do Photoshop Beta. Tamo chique, hein? Isso é louco. Só cuidado quando você for dar uma dimensionada nas imagens. O meu Photoshop hoje, eu não sei porquê, ele está dimensionando de maneira uniforme quando eu não seguro o Shift. Antigamente, ficou por vários anos, quando você segurava Shift, não sei se você pegou essa época, mas recentemente estava, quando você segurava Shift, ele dimensionava de maneira uniforme. Agora ele inverteu. Minha cabeça sempre buga. Então só toma cuidado, porque dependendo da sua versão, você tem que checar isso. Demorou? Então tá. Eu vou abrir aqui nossa outra imagem. Aliás, ó, fiz uma caquinha aqui, ó. Essa parte branca, ela vai pegar somente um slice.
Eu vou dar uma rotacionada, não é rotacionada, esqueci o termo, tô meio com amnésia hoje. Mas você entendeu, né? Tô dando uma inclinada, essa é a palavra. Vou deixar mais ou menos aqui, né? E vou abrir agora a nossa outra imagem. Abrir agora a imagem do tênis, que é uma imagem que pega um detalhe só do tênis, né? Então, mesma coisa, converte Smart Object, Ctrl C, jogo pra cá. Vou dar uma diminuída, né? Ó, já fiz fazendo caca aqui, ó. Sem segurar Shift, que no meu caso a versão tá assim. Diminuir mais ou menos aqui, ó. E ele tá abaixo. Presta atenção na hierarquia dessas layers, né? No caso, o meu eu não preciso fazer uma máscara, porque ele já tá abaixo aqui da camada preta, né? Então presta atenção nessa ordem aí. Show de bola? Vou apertar Ctrl T só para aumentar um pouquinho aqui. E vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Só que nesse caso, o que vai acontecer? Eu quero só um detalhe mesmo do tênis, então eu vou até já pintar aqui, pegar esse tom aqui da imagem. Vou selecionar o meu retângulo branco aqui e vou pintar. E agora eu vou criar uma máscara nessa imagem aqui. Então eu vou apertar Ctrl nessa camada aqui. E nessa aqui eu vou clicar no ícone de máscara. Demorou? Aí ele deixou certinho pra mim, que ele tava vazando ali, né? Beleza, por hora, você vê que tem um errinho aqui, ó, que é um corte da imagem mesmo, quando foi tirada, ele não tirou do produto inteiro, mas isso a gente vai resolver depois. E agora, eu vou importar aqui, né, abrir a última imagem do nosso carrossel. Abrir aqui uma outra imagem PNG, que eu peguei, vou converter para Smart Object, vou dar um Ctrl C, mesma coisa, jogar para cá. E vou deixar ele mais ou menos aqui em cima. Fechar essa layer aqui. Beleza. A gente abriu todas as nossas imagens, né? E agora, para finalizar essa parte de estrutura, para deixar bem didático para você, eu vou fazer uma brincadeira aqui com um texto que vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o nome do produto e vou escrever aqui embaixo do tênis dessa layer preta aqui e embaixo do tênis dessa layer verde. Então vamos começar com esse aqui, ó. Vou apertar T. Só preciso lembrar do nome do produto. Ó, a primeira parte do nome do produto é esse aqui, ó. Deu um Ctrl C aí no Google e vou dar um Ctrl V agora. E a fonte que eu estou usando, ela chama Avega. Então eu vou vir aqui, vou clicar nessa parte da cor, vou pintar. Vou tirar essa barra por enquanto, porque está me atrapalhando. Não consigo ver meu tênis porque ele está embaixo de tudo, né? Meu texto, né? Então eu vou pegar aqui e deixar em cima de tudo. Essa questão de organização do carrossel não precisa se preocupar tanto, não. É só você ter uma base de hierarquia que você está fazendo para você não ficar fazendo tanta máscara também, né? Mas eu particularmente não sou tão organizado na questão de carrossel, porque fica mais fluido o trabalho, né? E lembrando também, essa maneira que eu estou ensinando é uma maneira mais linear. Quando você for criar no seu dia a dia, provavelmente você vai fazer de outra forma o carrossel, né? No seu jeito. Mas aqui é para você entender, vou fazer meio que um raio-x, né, de cada processo do carrossel, né? Enfim, observações à parte. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu dei um Ctrl T, aumentei. Eu vou vir aqui e tirar o fio do Nike Air. Eu vou colocar um stroke. Vou colocar aqui, ó, tirar gradiente, colocar color. Pegar minha cor aqui, ó, Ctrl C. Clicar de novo nesse stroke aqui. E vou dar um Ctrl V. E vou deixar o tamanho, né? Esqueci de configurar aqui, vou colocar 1. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma aumentada só, né? Vou deixar o tênis acima do Nike. Pegar o texto. Vou deixar ele... Tá vendo que a gente fez aqui um esquema? Na nossa camada. Vou pegar essa camada do background. Presta atenção, hein? A camada do background e a camada preta que a gente criou aqui. Dá um Ctrl G. Vou pegar o nosso texto. Vou jogar ele
em cima, né? Em cima não, né? É em cima, vai. Eu vou criar um Clipping Mask nesse grupo, ó. Aperto o Alt, cria um Clipping Mask. E aí, ele meio que mascarou, né? Esse meu texto e fica esse efeito interessante aqui, ó. Eu acho que eu até deixaria... Não precisa dar tanta leitura, é só para dar um efeito mesmo. Assim tá legal, velho. Assim tá legal. Subir um pouquinho o texto só. E agora eu vou fazer o mesmo esquema aqui na parte verde. Mas o que eu vou fazer, ó? Já que ele já está configurado com efeito, eu vou vir aqui, Ctrl C, jogar ele em cima aqui da parte verde. Só que nesse caso, eu vou mudar o stroke dele para preto. Ficar aqui na cor, e com o conta-gotas eu mudo a cor. Dou um OK. E deixo ele já está abaixo do tênis, né? Já está abaixo do tênis. Show de bola. Só que aí, isso aqui eu vou colocar uma outra palavra, né? A continuação do nome do produto. Vem aqui, Ctrl V e pego e dou uma dimensionada. Deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui, que vai ficar interessante. E eu acho que aqui eu deixei ele meio pequeno, eu vou dar uma aumentada aqui. E o nosso carrossel já está tomando forma, né? Já ficou interessante aqui, né? Depois talvez eu vou ajustar esse tamanho aqui de texto, mas por hora a gente já tem a estrutura do carrossel feita. Isso aqui é a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, porque agora vai entrar a parte de diagramação, é só a gente escrever o texto e fazer depois os ajustes. Demorou? Bora lá. Então beleza, ó. Antes da gente ir para a parte da diagramação dos textos, o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, vou dar um Ctrl T, eu esqueci de inclinar esse texto aqui para dar um efeito de movimento, que vai ficar mais interessante, aqui, ó. Aperto Ctrl, jogo para o lado que eu quero, ó. No caso para a direita. Acho que assim já tá bom. Eu vou aumentar um pouquinho, né? Mais ou menos aqui. Aí não tem segredo, é só você fazer do seu gosto. Eu vou fazer a mesma coisa para esse texto aqui, ó. Ctrl T e jogar para a direita. Aperto Shift e Ctrl, jogo para a direita para dar uma inclinada. Beleza. Agora, para a gente ir para a reta final, eu não vou ficar fazendo passo a passo da diagramação aqui dos textos, porque é uma coisa que, além de acabar variando com a copy que você vai receber do seu cliente, deixaria essa aula, esse Monster Hack muito grande. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar você a diagramar o título, né, e o primeiro texto. Depois eu vou simplesmente pausar o vídeo e vou mostrar como que eu diagramei o restante dos textos, né? Porque não tem segredo, você vai ver. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar o texto, né, o título. Pensei em deixar um título grande e um texto, né, meio que padrão de carrossel. Eu vou pegar o texto aqui rapidinho e já copio aqui para você ver. Deixei o texto aqui, ó. Ele já está diagramado, mas vamos supor que ele tivesse meio que sem fonte, né, sem nada, ó. Aqui não tem segredo nenhum, né? Vamos só mudar a fonte dele só para você ter uma ideia, ó. Deixar em Arial. Isso aqui não tem segredo, né? Eu mudei essa fonte aqui para a Vega. Deixei o título com a fonte a Vega, porque é uma fonte mais forte e tal. E aqui nesse título aqui, ó, nesse texto, eu deixei uma fonte Sans, que é esse Slide On aqui. E vamos supor que tivesse totalmente errado isso aqui, né? Tipo, pequeno, nessa parte aqui zoada e tal. Para a gente mexer nisso, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu criei esse texto com caixa de texto. Então, eu posso aumentar primeiro, né? E tirar essa parte aqui que normalmente acaba ficando errado, dependendo do tamanho do seu texto. E aqui eu tenho todas as propriedades, né? Se não estiver aparecendo para você, você vem em Window, em Properties, que vai aparecer, ó. Desabilitei, Window Properties, vai aparecer tudo para você. Show de bola? Então, clicando aqui, ó, nesse cursorzinho, eu consigo abaixar essa parte aqui do Properties, né? E aí eu posso vir aqui e deixar
diagramar, né, da maneira certa esse texto aqui. Então não tem segredo, a ideia é você pegar o conceito aqui, né, um título, um contraste. Eu fiz essa brincadeirinha aqui no conforto duradouro aqui também, né? E agora eu vou mostrar para você como que a gente faz o título do carrossel. Estou aqui com o texto, né? O título do carrossel, eu peguei a fonte Avega também. E o que eu fiz? Eu deixei ele mais ou menos um pouquinho menor que isso, né? E fiz uma brincadeira com a outra parte do produto, que eu simplesmente peguei essa parte aqui, dupliquei, né? Segurei Alt e joguei para baixo. Só que daí eu escrevi System, né? Que é a outra parte do nome do produto. E aumentei. Só que daí eu fiz uma brincadeira aqui, que é o seguinte. É o mesmo esquema que eu fiz do efeito aqui dessa parte preta aqui, ó. Eu deixei só o stroke. Eu vou vir aqui, tirar o fio e ativar o stroke, né? E o esquema aqui que eu vou fazer, eu vou duplicar, dar um Ctrl J, jogar para o lado, só que aí eu vou deixar esse stroke verde. Se você está achando que está muito rápido, você vai pausando, né? Porque às vezes eu posso meio que acelerar, mas eu gosto de deixar rápido e didático, né? Esse é o meu estilo de ensinar. Mas vai, reveja, porque se você nunca fez carrossel, talvez fique meio complexo para você. Mas é isso aí. E aí basicamente a gente tem o nosso título aqui, ó. Fica bem estiloso, né? Aí eu peguei tanto o System quanto o Nike Air, agrupei, dei um Ctrl T e dei uma inclinada também, ó. Olha que interessante. Nada de complexo, né? É um carrossel bem clean, né, se você perceber. Só que ao mesmo tempo dá uma ideia de esporte e tal. Eu gosto bastante desse estilo, né? Dá um contraste legal. E você aprendendo esse carrossel, você consegue criar vários outros, né? É o mesmo conceito. Enfim, estou fazendo várias observações nesse carrossel. Nesse Monster Hack, é uma aula bem completa, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui e vou colocar toda a diagramação pronta já, porque não tem segredo. Você viu que quando a gente quer, a gente só mexe nas propriedades do texto e tal, e brinca com o título, com o texto. E agora eu já volto aí, ó. Voltei aqui e olha só a mágica, né? A mágica não, porque eu pausei e voltei o vídeo, né? Então eu estava diagramando aqui, mas eu fiz para deixar mais rápido e mais didático, né? Então, nosso carrossel já está pronto, basicamente, né? O que a gente vai fazer são os ajustes finais. Mais uma vez, eu não fiz detalhe por detalhe, porque senão ia ficar muito longo o Monster Hack. Mas o que você tem que salvar aqui na sua cabeça é que você tem que ter a questão do contraste muito bem definida para você no texto, para dar uma legibilidade muito boa. As configurações, os espaçamentos das linhas, né? Essa questão da caixa também, procura não deixar mais ou menos o texto assim, ó, sabe, quebrado, não fica legal, né? Normalmente no início do design a gente não presta muita atenção nisso. Mas o ideal é que fique meio que balanceado, né? Equilibrado os textos. Aqui eu coloquei, às vezes isso é definido pelo cliente, ou às vezes você pode sugerir, eu dei um destaque em algumas palavras, né? Tipo, que eu achei que fica legal, durabilidade, inspirabilidade, todas as ocasiões, e brinca com contraste também, ó. Aqui eu nem tinha colocado, vou colocar também aqui, ó. No caso eu seleciono uma palavra, né? Amortecimento de alto desempenho, por exemplo, ó. Coloco black. E vou colocar nesse inovação constante, né? Meio que palavras-chave. Show de bola. E aqui tem duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Que é essa questão do tênis, que lembra que no começo eu falei que a gente ia resolver isso? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Ele já tá com uma máscara, certo? Vou clicar na máscara, apertar G. E nesse caso eu estou selecionando o gradiente clássico. Porque o Adobe criou um gradiente que eu não tô gostando muito, não tô curtindo muito, né? Esse gradiente novo aqui. Eu peguei o gradiente clássico, eu configuro esse gradiente da seguinte forma. Clico nele, vou vir aqui, ó, deixo a primeira cor preta e a segunda cor preta. Só que na segunda eu vou deixar a opacidade 0 e dou um OK. Aperto o G, na layer da máscara eu vou tirando, vou criando aqui, ó, até deixar 100% a opacidade, né, para ficar mais fácil, até desaparecer essa paradinha aqui, ó. Fica até um efeito legal, né? Parece até que é uma luz. E com isso a gente pode até descer um pouco esse texto. Ó. Show de bola? Vou até colocar mais um pouquinho só. Beleza. Aqui eu fiz a mesma coisa no texto, no tênis, né?
Vou até tirar mais um pouquinho para dar legibilidade. E a segunda coisa que eu quero te mostrar, que eu fiz essa brincadeira no círculo, é muito simples fazer isso, né? Muito simples. Eu vou pegar o círculo, vou criar aqui, ó, segurando Shift, vou apertar T e colocar em cima da forma que eu quero, né? E escrever. Quando aparecer esse símbolo aqui, ó, eu vou clicar em cima. Você vê que ele já gera um texto para mim. O que eu fiz? Eu escrevi ali, ó, frete grátis para todo o Brasil, né? Vamos supor que esteja escrito isso aqui, ó. É só questão de configurar, né? Não tem segredo. Você configura como se fosse um texto normal, né? Aqui você pode fazer a brincadeira que eu fiz também, mudar para regular outline, mudar para bold, sei lá. Aí fica a seu critério, beleza? E no a primeira parte, né? Primeiro slide, eu fiz a mesma coisa, ó, tá vendo? Coloquei o texto para pegar a forma do círculo e coloquei essa setinha aqui, né, para a pessoa arrastar pro lado, né? Que é o famoso arrasta pro lado. Demorou? E agora para dar aquele tchan no nosso carrossel, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, durabilidade, só para selecionar, e vou colocar um efeito de luz essa minha parte aqui, ó, a parte preta que tá com a textura. Vou colocar verde, apertar B para ativar o brush. E em cima de tudo, eu vou criar um brush aqui, ó. Só que daí eu vou deixar um pouco mais para cá. Eu vou deixar, tem que ser bem sutil, né? Vou deixar em Edge e vou deixar também lá embaixo, ó. Fica um pouco menos sutil, um pouco mais sutil, né? Que aí sim, nosso carrossel tá no jeito. Agora sim, cara. Agora, para finalizar com chave de monstro, não é nem chave de ouro, é chave de monstro. O que a gente vai fazer? Eu vou em cima de tudo, Ctrl Shift E, que é o que eu faço normalmente com as artes, né? Converter para Smart Object, vou vir em Filter, Camera Raw Filter, para dar um Camera Raw no carrossel inteiro. Aquela finalizada top. Tô aqui no nosso Camera Raw, o que eu vou fazer aqui? Vou aumentar o contraste, aumentar a textura e a claridade. Já era, só para dar um tchan a mais, né? Tirar um pouquinho da opacidade, para dar uma mesclada. E se você quiser, fica a seu critério, você pode criar um color lockup em cima de tudo. Tomar cuidado para não mudar muita cor, né? Eu tenho esse vício de deixar color lockup, né? Só que você vê que ele acaba mudando um pouco verde. Então nesse caso, vou deixar só esse field aqui, ó. Não, acho que não, ficou para amarelo, né? Acho que esse aqui ficou interessante, só que eu vou tirar a opacidade dele. Ele dá uma calibrada, ele dá uma ambientada nas cores, né? Olha que interessante que fica. E tem várias formas de você finalizar esse carrossel, né? Se você quiser, você pode criar uma camada em tudo, né? Aí fica tudo opcional, né? Só para finalizar mesmo. Pintar de preto, vir em Filter, Noise, Add Noise, granulado, né? Deixar em Screen e tirar a opacidade, só para dar uma finalizada mesmo. Acho que eu vou deixar assim, fica uma parada meio retrô, né? Tá falando de coisa retrô no carrossel, acho que combina. Eu gostei. É só ver se não muda muita cor. Não muda quase nada, né? Mas deu uma bela de uma finalizada, né? A gente pensa que não, mas... Detalhes, preste atenção nos detalhes. Mas é isso, nosso carrossel já está no esquema. E agora eu vou ensinar você a salvar. Para você salvar, você vai vir em File, Export, Save for Web. Ou você pode colocar o atalho, é Alt, Shift, Ctrl S, ó. Alt, Shift, Ctrl S. Aí ele vai abrir essa janela aqui pra gente. E aí, o legal do carrossel é que se você quiser, você pode exportar todos os slices, né? Ou você simplesmente pode selecionar um só para exportar. Eu vou te mostrar aqui rapidinho. Quando você coloca em Save, abriu essa janela aqui para você, ó. Tem aqui a parte dos slides. Você pode colocar All Slides. Se você quiser selecionar e exportar somente um, você coloca aqui, ó, Select Slides. Ele vai selecionar somente um para você. Ele vai salvar somente o que você selecionou ou os que você selecionou. No nosso caso, eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente selecionar todos, colocar aqui All Slides, tá vendo? E mesmo que eu tenha selecionado, deixado na seleção lá, ele vai exportar todos para mim, ó. Você vai ver, ó. Ele vai abrir uma pasta, né? Ele vai colocar, exportar todos os slides dentro de uma pasta
que ele vai renomear como imagem, né? Images ou imagens, dependendo da sua versão do Photoshop. Vou dar um save aqui, vou pausar e mostrar para você como que vai ficar. Voltei aqui. E olha o que a gente tem aqui, ó, pasta images que eu falei para você. Eu selecionei. Eu criei uma pasta chamada feito e ele dentro dessa pasta ele gera uma outra pasta chamada images. Você pode deixar nela ou você pode pegar, copiar para outro lugar. E você vê que ele exportou em menos de 1 minuto, ele faz isso, né? Ele exporta tudo de uma vez. É literalmente em menos de 30 segundos, eu acho. E é muito rápido, né? Para você exportar. Isso aumenta muito a sua produtividade. E ó, tudo certinho aqui. Nosso carrossel ficou no estilo. Tô dando uma checada, né, aqui. Acho que tá tudo no esquema. Pra ver se tá tudo alinhadinho, né? Mas é isso. Eu espero que você tenha curtido esse Monster Hack. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, marca aquele seu amigo monstro, deixa aquele comentário e tamo junto e até a próxima.